tecnicamente não foi o melhor jogo. Não, foi um Até jogo quando ruim. você assiste um Flamengo e Corinthians, você vê um Bahia, um Palmeiras e Bahia, jogo muito mais tecnicamente, né, melhores do que a gente acabou desse jogo que a gente está vendo agora, que é o Cruzeiro com o Vasco. Uma vitória, assim, a gente está falando do Vasco, mas o Cruzeiro teve uma semana complicada, né? Essa relação Dudu, treinador, Pedrinho e tudo mais, é uma relação que vai dar pano para manga, né? Pelo menos durante essa semana. Então o Cruzeiro precisava vencer também no campeonato para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Subiu bem, né, na classificação, né? Então dá uma tranquilidade pro Leonardo Jardim trabalhar. Porque eu acho que agora. Porque eu acho que agora, daqui a pouco a gente vai falar também da emoção do Cássio. Eu acho que agora, da semana passada para cá, que a gente falou aqui que o do Léo Jardim deve ter conversado com o Pedrinho, né? De falar, eu posso tomar as decisões, eu posso tirar isso, colocar isso, fazer o time que eu quero fazer para dar a resposta pro torcedor e fazer com que o time jogue. O Pedrinho deve ter chancelado essa opinião, essa decisão. Tanto é que o Cruzeiro, pelo menos, está um pouquinho mais organizado dentro de campo. E deu certo. Tanto deu certo que o atleta que fez o gol é o Christian. E querendo ou não, tá jogando no lugar do Dudu. E antes ele já tinha feito um gol. E o Cruzeiro já tinha feito um bom jogo contra o Bahia, quando ganhou de 3-0 com essas decisões do Léo Jardim, né? Sim, exatamente. E antes ele já tinha feito um gol que foi anulado. Né? Justamente anulado, que a bola bate no Caio, volta nele, ele acaba fazendo gol. Mas é um jogador que mostra realmente que o treinador ele tem as suas convicções, né? E tendo carta branca para fazer aquilo que ele pensa, a tendência é que o clube melhore mesmo, assim, não tem outra. E acho que os atletas têm que ser profissional ao ponto de, cara, eu sou atleta do Cruzeiro e se não é meu momento de jogar, eu vou trabalhar muito para quando eu tiver minha oportunidade de entrar dentro de campo e não sair mais. Foi sempre o que eu fiz. Sabe, com 41 anos de idade, quando eu não jogava, eu ficava quietinho e ia treinar. Então, assim, os caras têm que saber que eles são ativos do Cruzeiro, que é o chefe, e que independente se jogar ou não, tem que fazer o melhor pro clube. Não tem o jogador, nesse caso o Dudu, sai dando entrevista num momento tão conturbado como o Cruzeiro, no momento que o Cruzeiro está buscando subir posições no Campeonato Brasileiro, buscando a sua identidade no Campeonato Brasileiro, e ele dá uma entrevista e fala, poxa, eu nunca passei pelo banco, eu não quero ficar no banco. Poxa, assim, chega internamente e fala com o treinador. Você tem certas coisas que você não precisa externar, sabe? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro que fez, olha, não é o momento disso. Então, quem tem carta branca hoje é o treinador, ó, faz o que você acha que tem que ser feito e a gente está fechado com você. Ô Felipe, eu posso, assim, não sei se eu vou te colocar numa saia justa, mas usar a tua experiência, que recém você parou de jogar e você jogou com o Dudu, e vitoriosos os dois com a camisa do Palmeiras. Eu li uma notícia hoje, não sei se é verdade também, que ele pediu a saída do Leonardo Jardim pro Pedrinho. Conhecendo o Dudu no dia a dia, você acha que ele tem esse perfil? Porque eu acho que não. Você acha que ele tem esse perfil? Vou ser sincero como sempre, assim, não tem muitas delongas, eu acho que o Dudu jamais faria isso. Eu tive oportunidade com ele no Palmeiras, na qual teve treinadores que caíram, inclusive saiu na conta dele, e eu era um dos caras que eu sabia que ele tinha até brigado pelo treinador. Então a situação, acho que pegou realmente foi essa entrevista, ele externar, né, a insatisfação dele ao não jogar. É o atleta um dos mais caros do Brasil hoje em termos de salário, né? Então ele chega no Cruzeiro, a volta do Cruzeiro, aí começa a falar algumas coisas que pegaram mal, inclusive no ex-clube, que ele é ídolo, que é o Palmeiras, certo? E agora ele não joga, como é que fica, né? Então, assim, tem essas coisas que não precisa externar. Agora, eu tenho muita convicção que ele jamais faria isso. Aliás, assim, é uma semelhança, né? Ele quis sair do Palmeiras porque voltou de lesão e o Abel não colocava ele para jogar como ele gostaria. Estava no banco do Palmeiras, aí quis sair, acabou ficando até mais tempo do que se imaginava. E agora no Cruzeiro, não viaja, depois de dar uma entrevista reclamando do banco. E antes da partida, o dono do Cruzeiro faz um gesto, um torcedor pergunta para ele se o Dudu vai vazar e ele fala que vai vazar. Ele fala claramente que o Dudu vai embora do Cruzeiro, dá uma olhada. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Vai te ama! Pedrinho! Pedrinho, quem vai trazer, Pedrinho? Tive a oportunidade já de conversar com o Pedrinho, tenho certeza que ele ainda não pegou todos os macetes da nova área de atuação dele. Pegou, né? Se a inspiração dele são dirigentes dos anos 80, 90, talvez ele tenha pegado. Pode ser. Agora, queria voltar à sua pergunta e a uma informação.
Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então, se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Mas desculpa, Rizek, isso aí não é postura de Não, dirigente, concordo, cara. concordo. Não pode ir na beira do campo fazer... Concordo. O Dudu tá errado, tá certo. Como o Felipe falou, fecha a porta, sai na pancadaria lá dentro, Concordo. não sei o quê. Isso aí não é postura de dirigente Concordo. de Eu clube vou usar grande. uma Concordo palavra com aqui. você. Será uma Não é time de hipocrisia? pelada, gente, é o Cruzeiro, cara. Eu vou usar uma- Não será foi a uma primeira hipocrisia? vez, né, que ele erra na postura dele. Então, não é a primeira vez. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir o dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Sabe? Imagina como entra Qual esse moral que ele vai ter pra cobrar, né? Qual moral ele vai ter pra cobrar? Olha só, eu conheci o Pedrinho, inclusive conversei com ele há algum tempo, e eu sou como ele, eu fui como ele, de falar mesmo, de fazer muitas coisas sem pensar. Fiz muita coisa como atleta, assim que depois passava 10 minutos, eu falei, nossa, não era pra ter feito isso aí. Mas com responsabilidade. Mas sempre com responsabilidade, glória a Deus. Mas assim, mas de fato, assim, mas você vai crescendo, vai passando a idade, você vai adquirindo mais experiência de vida, e você deixa de fazer certas coisas. Agora, ele é o patrono do clube. Tem certas coisas que ele não pode repetir mais um erro. E outra, antes de um jogo tão importante, assim, de fato é dar pano pra manga. Ó, Ele já tinha o tornado mais difícil público. do Brasil é ser assessor de imprensa do Pedrinho hoje, hein, cara? Ele já tinha tornado público aquele áudio ano Aquilo é um passado. vexame. Exato. Quando o Seabra dirigiu o Cruzeiro, pressionando o treinador a escalar os atletas que ele contratara no ano passado, agora deixa vazar uma imagem que torna pública a saída do Dudu, a iminente saída do Dudu, se isso for confirmado. Clubes grandes e a gestão mais amadora de SAF que tem no Brasil é a do Cruzeiro. O Leonardo Jardim foi contratado em fevereiro, não é? Falou que o diretor, o Alexandre Matos, porque aquela entrevista era sobre isso, né? No fim do ano, a briga Jornal do Fernando Tempo. Diniz, não É. lembra? No jogo lá, Isso. como é que já foi? Exatamente. Que tinha feito tudo errado, montado um mau elenco. Como é que você contrata um treinador em fevereiro e agora está muito claro que esse elenco não tem nada a ver com o treinador? Os reforços caríssimos que foram contratados em dezembro e janeiro não servem ao treinador que chegou em fevereiro. Né? Sendo que o treinador que você tinha em janeiro e fevereiro, quando contratou, e o Diniz deu uma entrevista pra gente no GE, eu e o Eric participamos, ele disse, não, o elenco foi montado em parceria, não posso falar nada disso. Quer dizer, o Diniz já tinha quase sido demitido em dezembro. E Vai ser parecia uma surpresa ele ter ficado, né? Parecia muito claro que na primeira instabilidade a demissão ia se consumar. E aí você monta um elenco para 1, 2, 3 temporadas com esse treinador e manda ele embora no segundo Que mês você do citou ano. dirigentes dos anos 80, tem uma diferença ainda. Ele é o dono. Ele não é só o dirigente, ele é o dono do negócio. Mas ele se né? comporta como Claro. um presidente estatutário Claro, desses mais é o fanfarrões. dono, né? E outra, E você assim, vê que ele gosta, ele mandou bem